Olá, gente! Aí o programa Linguagem do Corpo com vocês. Tudo bom, Lu? Tudo bem, Cris? Olá, ouvintes. Gente, levanta a cabeça, ok? Vamos levar a vida com mais leveza, né? Vamos levar com mais amor, com mais carinho. A vida não é fácil para ninguém, viu? Não se coloque de uma maneira em que aparentemente os outros é que te atacam, os outros é que te impedem de ser feliz. Nós fazemos escolhas e as respostas de nossas escolhas estão todos os dias na frente da gente, não é? Então, não é culpa de nada nem de ninguém. Vamos modificar o nosso karma, entre aspas, pela lei de causa e efeito. Pensamentos, palavras e ações, tá bom? Pensamentos positivos. Mas, hoje, eu quero falar de um assunto muito delicado e que muita gente sofre com isso, nem sabe que é uma doença ou um transtorno e muitas pessoas se afastam dessas pessoas e elas nem sabem por quê. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre o transtorno de Tourette ou síndrome de Tourette. Vamos lá, vamos entender o que é isso. Segundo a medicina, segundo a psiquiatria, essa doença não tem cura. Eles consideram que essa doença ela é crônica, hereditária. E é claro que tem cura. É claro que tem cura pela linguagem do corpo. Porque no momento em que conhecemos as causas psicológicas, emocionais e espirituais de todas as doenças e até acidentes, e a gente consegue fazer reverter esta causa dentro da pessoa, e que muita gente consegue, claro, né? Então, com certeza essa doença desaparece. Então eu vou explicar como é, o que acontece na maior parte que acontece é com os homens, viu? Crianças, começa quando crianças, mais meninos do que meninas. O que é esse transtorno de Tourette ou síndrome de Tourette? A pessoa começa a falar palavras repetitivas, até tiques com o rosto e com a voz, que eles não percebem que fazem isso. Eles vivem aparentemente uma vida normal, mas eles não percebem que eles têm essas repetições de palavras, repetições de tiques faciais, de sons e até de palavrões, alguns de palavrões. Isso se inicia no sistema nervoso central. E é claro que quem rege o sistema nervoso central é a hipófise e a pineal. E essas glândulas, nós, pela linguagem do corpo e até pelos yogis e pelos praticantes de meditação, sabemos que 2 chakras principais regem essas 2 glândulas endócrinas, que é o chakra frontal, fica entre as sobrancelhas, que nos dá a vidência, a intuição, a coerência da vida, a percepção extrasensorial. E a glândula pineal, que nos eleva em conexão com os planos superiores. Então, estes homens, ou estes meninos, que começam a ter a síndrome de Tourette, a infância deles foi da seguinte maneira. Uma infância que eles se sentiram solitários. E até hoje, eles carregam essa solidão dentro deles. Eles se afastam das pessoas, porque as pessoas não os aceitam. As pessoas têm um certo incômodo de ficar do lado dessas pessoas. Eles ficam fazendo barulhinho com a boca? Ficam também? fazendo barulhinho com a boca, estalos com a boca, palavras que eles repetem o tempo todo e às vezes eles não percebem, né? Tem uns que, como eu falei, eles soltam alguns palavrões. Então esses tiques nervosos que dizem que é crônico, porque pela medicina convencional eles não encontraram uma solução. Porque eles chegaram numa porta, a medicina chegou numa parede, numa porta e não quis atravessar. Porque eles vão ter que usar o quê? Energias. Eles vão ter que usar os chakras, como era antigamente a medicina. Eles vão ter que usar energias eletromagnéticas e alinhamento dos chakras, como eu falei. Então, quando a medicina fechou essa porta, várias doenças ficaram como hereditárias ou crônicas. Mas todas as doenças são curáveis, porque todas elas têm padrões energéticos diferentes.
Os padrões físicos, você vai até um ponto. Dali você precisa trabalhar o emocional, o psicológico, o espiritual, o astral, o energético, e que a medicina convencional nega. Então, se você tem uma criança ou até um adulto com esta síndrome ou com este transtorno, não fique triste. Não acredite que isso não tem cura. Tem cura. Aqui nós vemos as curas acontecendo. Na psiquiatria, eles dão alguns remédios que são antipsicóticos, apesar deles saberem que não tem nada a ver com psicose, presta atenção. É um inibidor desses sintomas. Mas um inibidor desses sintomas não está curando a causa. A causa é uma infelicidade de ter pais separados de alguma maneira, quando era criança, pais que brigavam violentamente ou pais que viviam cada um por si numa indiferença muito grande e na casa ficava aquele silêncio, aquele desprezo, aquela frieza. Então esses meninos, por terem uma mediunidade avançada, por eles terem uma sensibilidade espiritual, energética e psicológica, eles não conseguem ter uma estrutura básica. Quando o yin e o yang, ou seja, a mãe e o pai, não tiveram uma união, não tiveram uma aproximação harmoniosa, com alegria na casa. Ou a mãe trabalhava demais, ou o pai trabalhava demais, né? Veja que os pais procuram ser sempre bons, mas quando os filhos, eles precisam do modelo pai e mãe unidos, amorosos, brincando felizes, produzindo brincadeiras na casa com as crianças, e eles não produzem isso, esses tipos de meninos, eles se afastam, eles se tornam mais isolados, eles ficam diferentes dos outros irmãos que cuidam da vida deles. Quando os pais não se dão bem, ou quando os pais não são unidos por alguma razão, quando os pais são separados, ou um dos pais morreu e fica aquela solidão estranha na casa. Por mais que os irmãos brinquem, por mais que haja alegria por parte dos irmãos, não é isso que estes meninos precisam. Eles precisam de uma reestrutura vindas da base, que é papai e mamãe, sejam adotivos ou biológicos. E até se foi criado pelos avós, ou se foi criado pelos tios, eles precisam ver um movimento entre o papai e a mamãe, ou o homem e a mulher que os criam, para que ele tenha uma sensação de que ele existe, de que ele é aceito, de que ele faz parte de um contexto. Então estes meninos se afastam, se isolam, são considerados muitas vezes tímidos, são considerados muitas vezes orgulhosos, ou quando vem essa síndrome que se desenvolve, a síndrome de Tourette, ou transtorno de Tourette, que eles começam a ter esses tiques nervosos, é porque eles não sabem lidar com as próprias emoções. Eles fogem para dentro deles. Eles não conseguem ser eles mesmos, falar o que pensam. Eles não conseguem reagir diante de um isolamento ou diante de uma família desarmoniosa. Eles não conseguem lidar bem com isso. Por mais que os pais agora que têm filhos com esta síndrome neguem o que eu estou dizendo, claro, vocês precisam mesmo se defender. Sei que o papai e a mamãe, como eu disse, sempre procuram fazer o melhor. Mas o que é o melhor para as crianças? É papai e mamãe se dar bem. É papai e mamãe estarem unidos nas mesmas decisões, na forma de educar, para passear todo mundo junto. Dessas crianças se sentirem amadas no colo do pai e da mãe e vendo que o papai e a mamãe se olham nos olhos com ternura, que falam palavras de amor um para o outro. Como não teve isso, claro, papai e mamãe não têm culpa se não deu certo o casamento, ou se o casamento for de isolamento mesmo, de transtornos no casamento. E este menino é especial. Este menino tem sensações espirituais e que ele não pode se expressar. Normalmente esses meninos deveriam, desde criança, ser ensinados a não comer carne, porque eles têm uma sensibilidade extra. E aqueles que comem carne acabam se tornando até um pouco mais agitados, porque eles têm uma espiritualidade acima, uma mediunidade acima
de todos desta família, ok? Como tratar, já que devem estar sendo tratados por médicos convencionais. Mas como tratar na medicina holística? A meditação e a yoga é fundamental, mas o tratamento de coaching ou constelação familiar, o mapa astrológico matemático destes meninos, para saber qual é a missão espiritual deles, colocá-los para praticar aquilo que eles vieram fazer. Eles vão encontrar um conforto interno quando eles entenderem quem são eles, o que eles vieram fazer aqui. Que independentemente de como foi a família, se foi legal ou não, ele vai começar a sentir que esta solidão secreta está indo embora. E ele se torna um menino ou um homem mais calmo, mais tranquilo para lidar com qualquer situação da vida. E ele vai saber entender e perceber a si mesmo que ele é útil, que ele é importante e que ele perdoa lá no fundo da alma o papai e a mamãe, onde quer que eles estejam. Então, todo esse trabalho de oração do perdão, papai e mamãe, né, que o papai e a mamãe deveriam fazer, cada um para os seus papais e mamães, para que ecoe nos meninos que desenvolveram o transtorno de Tourette, ok? Então, claro, pela paz espiritual, pela terapia que eu digo, para eles, vai funcionar muito pouco se for terapia com psicólogos tradicionais. Me perdoe, eu não estou condenando nada nem ninguém. Eu costumo ser mal interpretada porque eu puxo muito para o lado do alternativo. Não sou contra o convencional, mas o convencional tem portas que quis fechar. Tem limites para tratar e eles acreditam nas coisas crônicas. Os tradicionais acreditam que quando é hereditário não tem cura, de quando é uma coisa crônica não tem cura. E nós, do mundo holístico que não é místico, do mundo que vê o homem como um todo, nós temos várias portas abertas de Deus, onde a gente consegue olhar todos os transtornos, psíquicos ou físicos, como apenas uma lição, como apenas uma indicação de que existe alguém especial na casa e que esta pessoa especial da casa precisa seguir um caminho diferenciado do pessoal da casa, ok? Então são meninos muito importantes, de coração maravilhoso. Então os pais estão de parabéns por ter atraído para a Terra um menino tão especial. Porém, quem explica para os pais que esses meninos precisam da união dos pais? Muitos pais são separados por aí, ou muitos pais têm muita desarmonia, mas não desenvolve síndrome de Tourette em qualquer um. Então, quando há essa desarmonia e há o desenvolvimento dessa síndrome ou desse transtorno, significa que esse menino ele tem um grau de mediunidade extremamente alto. E como ele não faz nada com essa energia, ele não trabalha em prol da humanidade, ou ele não tem consciência do poder interno que Deus deu para ele, então ele fica numa tensão interna muito grande, com pensamentos repetitivos, palavras repetidas, tiques nervosos, porque toda essa energia ataca a ele mesmo, o sistema nervoso central. Ele precisa tranquilizar a mente dele, seja um menino, seja um adulto, de saber quem ele é. Com certeza ele veio produzir coisas maravilhosas na Terra. E quando ele sentir essa gratidão profunda, essa alegria de ver o retorno daquilo que ele veio fazer na Terra, nunca mais ele terá tiques. Nunca mais. Por quê? Porque o sistema nervoso central, regido pela hipófise, estará organizado completamente com as enzimas e os hormônios e todo aquele sistema de sinapses do cérebro, claro, estará totalmente compensado. Então, se alguém é contra o que eu estou dizendo, eu lamento profundamente, porque todas as doenças têm cura. Todas as doenças patológicas, entre aspas, têm cura, mas eu vou explicar novamente. A medicina convencional não tem culpa de pensar só até a página 5. E olha que eu vejo os médicos estudando 7 anos, integral na faculdade, residência, doutorado, convenções, mas tudo que eles fazem é impedindo
de se aprofundar nos conhecimentos eletromagnéticos, elétricos do corpo. Por isso que a medicina psicossomática, ela foi um pouco além. Os psiquiatras médicos sabem que a medicina psicossomática, que eles dizem, né, que só tem 155 doenças que são psicossomáticas. E para quem não sabe, psicossomático, psique e soma. Soma é corpo, psique é alma. Então aquilo que está na alma da pessoa vai materializado para o corpo, sim, conforme as crenças dela, conforme seus medos e suas energias que não são trabalhadas. Então a doença psicossomática, soma, está no corpo, ok? Não é uma doença de hipocondríaco, porque a doença de um hipocondríaco está só na mente. A doença psicossomática, ela está no corpo, materializada, e tem reversão. É claro que todos os quadros de doenças desaparecem quando a pessoa encontra quem ela é. O que ela veio fazer nessa terra? E tem muitos caminhos para o autoconhecimento, viu, gente? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Me perdoe de não agradar a todos, mas eu não posso segurar, sendo que eu vejo direto pessoas que são desenganadas ou são consideradas crônicas com suas doenças e elas vêm até nós, ou elas vão até outro espaço alternativo e elas começam a fazer um trabalho diferenciado e se curam. Então, cura tem. Depende. É só querer, tá bom? Gente, o Lu vai passar a agenda. No dia 20, agora sábado, curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo em Taubaté, que fica aqui no estado de São Paulo. É pertinho de São Paulo. No dia 21, no domingo, o mesmo curso na cidade de Americana, também no estado de São Paulo. No interior de São Paulo. No dia 23, palestra aqui na nossa escola com o professor Ednilson. Cure seu animalzinho doméstico pela linguagem do corpo do dono. Exatamente. Então, o nosso projeto Sama, isso, que atuando aí direto. É encabeçado pelo Júnior, né, que é o Edenilson, eles trabalham, você vai lá, você tem um animalzinho amado que está doentinho, que os médicos nem sabem mais o que dizer, os veterinários, e o Júnior vai explicar o que é que você tem que mudar em você e o animalzinho se cura. É maravilhoso. No dia 26, na outra sexta-feira, palestra de linguagem do corpo em Peruíbe. É, a praia aqui. O ingresso é apenas R$35. A gente não costuma dar preço, mas esse é um valor simbólico para essa palestra. Porque vai ser beneficente também, né? No dia 20... Mas explica onde é que fica Peruíbe, para quem não sabe. Litoral sul de São Paulo. Que fica do ladinho de Itanhaém, isso. Praia Grande, Santos. No dia 27, o curso lá também em Peruíbe, que é a linguagem do corpo e os mistérios do universo. No mesmo local. E no domingo, dia 28, o mesmo curso que é a linguagem do corpo e os mistérios do universo em Sorocaba. Outro interior. Também no estado de São Paulo. Esses finais de semana nós estaremos perto de São Paulo. Lembramos que no dia 8 de janeiro de 2019 é o início do curso de linguagem do corpo com abordagens psicanalíticas. Esse curso tem duração de 12 meses, tá? Lembrando também que para o curso de psicanálise com linguagem do corpo, as inscrições já estão abertas. Esse curso de psicanálise tem duração de 2 anos, com diploma profissionalizante. Vocês notaram que o de janeiro é linguagem do corpo com abordagens psicanalíticas. Isso. E o outro é psicanálise com linguagem do corpo. Então eu vou explicar a diferença entre eles, né? O meu curso de linguagem do corpo com abordagens psicanalíticas também é profissionalizante. São 12 meses, às vezes eu converso com todos os alunos para esticar um pouquinho mais, porque eles começam a curtir que é mais informação. Tudo bem, mas o que acontece? 90% desse curso eu que dou as aulas, o de linguagem do corpo. E o de psicanálise com integrativo, com linguagem do corpo, tem muitos professores, sim. São muitas matérias e são 2 anos. E são 2 anos, isso. Tem Freud, Jung, tem a neurociência, tem um monte de coisa. Então, assim, com certeza as inscrições para o curso de psicanalista já estão abertos, que vai começar agora em 2019, tanto aos sábados como dia de semana. E aí vocês vão ver no nosso site. Isso. Então, anote aí.
www.linguagemdocorpo.com.br. Repita. www.linguagemdocorpo.com.br. E lá você também tem informações sobre a nossa loja virtual, que é www.lojacristinacairo.com.br. E lá você encontra todas as obras da autora. Tem muita gente que está perguntando, cadê a gente não está encontrando o poder dos gatos na cura das doenças? Tem também na nossa loja tudo física. Disponível. E tem também, toda hora que a gente vai, em qualquer lugar dessas cidades que a gente viaja, você vai encontrar esse livro conosco, tá bom? Sempre. Todo lugar que a gente vai, a gente leva os livros para quem quiser adquirir. Isso. E o telefone? É o 011 5082 2822. 5082 2822. Então, no nosso site, linguagemdocorpo.com.br, vocês vão ver toda a nossa agenda daqui de dentro da escola, na Vila Mariana, São Paulo, e também em todos os estados, e também para o ano que vem, que até o primeiro semestre todo já está marcado, muitas cidades, muitos estados, inclusive Portugal. E o Egito, claro, que vocês já sabem, que é o mês de setembro de 2019. Gente, muito obrigada, que Deus abençoe vocês e paz profunda. Tchau!